para mim, por favor? Tá. Perfeito. Lenício, fecha o teu áudio também. Aí, nesse momento, na sequência, depois você abre e conversa conosco, né? Então, gente amada, né, nossa revisão, espero que o semestre tenha sido, né, e tenha continuado muito tranquilo para todos vocês, né? Que a gente possa... Fecha seu áudio ainda, Auricélia, por favor. Estou tentando aqui, que o meu computador deu um... Então, qualquer coisinha, entra e sai de novo, meu bem. Pode ficar tranquila. Nesse movimento, né, espero que tenha sido muito tranquilo o semestre com vocês. Lenício e eu, a gente tenta trazer, né, juntamente com Luana e Auricélia, para que fique leve, fique muito produtivo de forma científica, né? E aí a gente preparou essa aula de revisão. E aí também nesse processo de aula de revisão, a gente separou um pequeno material de apoio, lembrando que não é um material para estudo para a prova, mas é um material complementar, porque no outro encontro que a gente fez a revisão, vocês pediram, que sentiram falta, e isso que é o processo de ensinar e aprender, é a gente escutar você escutar a gente, e a gente tentar encontrar da melhor forma possível, né, estratégias metodológicas para que a gente possa alcançar aquilo que a gente espera que no final de um semestre vocês aprendam sobre docência no ensino superior, tá? Sobe um pouquinho, Lenício. Não é esse material não, Lenício. Não é esse não, é o que eu mandei lá no grupo. E aí, só para que você entenda ali, né, a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito da política de inclusão no ensino superior e como que isso, né, a gente consegue trabalhar de forma efetiva para você, futuro gestor ou gestora pública. Então, nessa prerrogativa, a gente pode imaginar que a inclusão dentro do ensino superior, ela acaba sendo um tema fundamental para garantir oportunidades educacionais e equitativas, com vistas a promover a diversidade, né, nos ambientes acadêmicos. Esta política de inclusão no ensino superior, ela visa assegurar o acesso e a permanência àqueles grupos que historicamente eram considerados marginalizados, né? Então, o que seriam esses grupos marginalizados, Kelber? Né? Seriam, então, as pessoas negras, a raça é negra, aí a cor é preta e parda, muito obrigado, Lenício. Eu tenho ali as pessoas PCDs, pessoas com deficiência, eu tenho as pessoas indígenas, eu tenho as pessoas quilombolas, as pessoas ribeirinhas, né? Eu tenho uma diversidade de pessoas que eu preciso garantir que esta inclusão no ensino superior promova uma questão de representatividade desses sujeitos, né, em todos os seus espaços, sejam eles com deficiência ou não. Eu já tenho cotas para pessoas trans, eu já tenho cotas para pessoas, né, que têm insuficiência econômica, tudo isso com vistas a garantir aquilo que a gente chama de equidade e também a acessibilidade nesses espaços de aprendizagem, né? Vamos pensar assim que nesses espaços ali, né, pode ficar nesse ainda, Lenício, eu preciso eliminar essas barreiras que podem ser físicas, podem ser pedagógicas ou elas podem ser inclusive atitudinais, porque algumas pessoas não gostam da ideia, né, de que outros grupos marginalizados e minoritários estejam na universidade. E isso é assustador para mim, que sou professor, para todas as pessoas nessa sala que são professores ou para todas as pessoas nessa sala que são alunos. Se você for pensar, a universidade é de todos para todos. Mas para que isso aconteça, né, eu preciso ter aquilo que eu vou chamar de apoio integral. Eu não basta apenas eu ter, né, o acesso à universidade. Eu preciso garantir a permanência desses estudantes, né? E para garantir essa permanência, eu tenho políticas públicas que vão, né, subsidiar a sua presença aqui. Então, agora há pouco a gente fez um edital de iniciação científica que alguns de vocês recebem uma bolsa de R$700 para desenvolver uma pesquisa ao longo de um ano. Tivemos editais de extensão que também ofertamos bolsas de R$700 para que você faça uma atividade extensionista para a comunidade, né? Vocês têm, inclusive, uma disciplina que chama Projeto Integrador, né, a qual vocês conseguem criar a aplicabilidade dos conceitos teóricos vistos nas disciplinas para solucionar problemas da comunidade.
O ensino superior serve, né, para que a gente consiga ajudar a comunidade. Esta é uma das funções. Lenício, pula para o próximo, por gentileza, para mim. Obrigado, querido. Aí eu preciso, então, garantir 3 pilares. As ações afirmativas desses espaços, né? Então, por meio destas políticas públicas, por meio de apoios financeiros, né? Como, por exemplo, bolsas de estudos, assistência estudantil, né? Auxílios permanência, auxílios moradia, auxílios alimentações, com vistas a acolher esses estudantes, tá? Adaptar ele a este meio, principalmente ao meio digital que vocês estão vivendo agora, porque, por exemplo, eu não sou um nativo digital, eu não nasci no meio da tecnologia digital, eu nasci ainda, né, sem a internet, sem celulares, né, diferentemente do meu menino que já nasce num espaço tecnológico e diferentemente da possibilidade de ser avô num futuro próximo, que já vai nascer uma criança imersa a esse processo digital e tecnológico. Então, muitas vezes a gente pede ajuda para os nossos filhos para questões muito simples, né? E nessas questões muito simples, por exemplo, o ensino superior, ele visa, então, a garantir que todos os estudantes, independente das suas origens, tenham acesso à universidade, né? Eu preciso garantir este acesso. Aí, quais são esses benefícios desses acessos, né? Ter uma educação de qualidade. E isto é uma meta do desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama de ODS. Isso é uma meta dos Programas de Desenvolvimento Institucionais, que são os PDIs da universidade. Isso é meta do Plano Nacional de Educação, né, que tem uma vigência de 10 anos, que está concluindo nesse ano. E são inúmeros documentos, inúmeras políticas públicas que visam garantir este movimento. Lenício, passa um próximo para mim, por gentileza. E aí, uma das possibilidades de garantir isso é por meio de metodologias ativas no ensino superior. E o que seria isso, Kelber? Né? Seriam estratégias de aprendizagem diferente das que eu fui formado, de que Lenício foi formado, de que Marluce foi formada, de que Luana e Auricélia foram formados. A gente ainda foi alfabetizado pelo caderno e a caneta. E aí o recurso didático que havia na escola era o livro didático e era a lousa ou o quadro negro, né, escrito com um giz. Para alguns de vocês já pegou o quadro branco, que já era com um pincel atômico. Outros ainda, com outras possibilidades, já não usam mais os cadernos, usam os tablets para a alfabetização. Independente do método que eu uso, eu consigo criar estratégias inovadoras, né? E essas estratégias inovadoras, elas têm a ideia de, né, promover um maior engajamento e uma maior participação deste estudante pelo meio, né, de tecnologias digitais, ajudando e auxiliando esses estudantes para que eles consigam, né, aprimorar conhecimentos. E aí eu tenho uma série de possibilidades de inovação. Ensino para o projeto, que é o seminário integrador que vocês têm, né? A sala de aula invertida é quando os alunos dão aula para os professores, os alunos já leem todo o material antes, eles vêm para a sala de aula apenas para perguntar, não para receber de forma passiva o conhecimento. Eu tenho aprendizagem a partir dos problemas, eu trago um problema muito específico e local daquela região, eu pego um problema de Natividade, de Carmolândia, de Xambioá, e eu vou, a partir dali, daquele problema, eu vou, então, tentar criar uma solução. Né? Eu não vou criar problemas fictícios, né? Olha que coisa absurda. A Magali, na turma da Mônica, lá ela comia... Magali comprou 300 melancias, a Magali comeu 159 melancias. Quantas melancias sobraram? Não tem como sobrar melancias, porque a Magali morreu, né? Porque ela passou mal de tantas melancias que ela comeu. Ou o João comprou 200 balas, dividiu... Não, João não precisa comprar 200 balas. Isso é irreal. Agora, a Prefeitura de Miranorte vai investir no aniversário da cidade X percentual do seu PIB. A partir disso, ou seja, eu criei algo que pode ser palpável, que tem uma conexão com o mundo real, tem uma conexão com aquela profissão que eu vou galgar e logo me formar. Lenício, pode ir para o próximo, por gentileza? Dentro dessas possibilidades de metodologias ativas, né, e essa aprendizagem colaborativa, como eu posso chamando, né, eu tenho a possibilidade, né,
de usar novas ferramentas, né, para conseguir essa aprendizagem. Uma delas são as plataformas digitais. Opa, o que é isso, Kelber? O Meet. Aqui é uma plataforma digital, né? É uma videoconferência, são ferramentas online que eu tenho, né? Como os fóruns de discussão, como a Wiki. A Wiki é o que mesmo de que Wikipédia. Você vai lá e cada um vai colaborando, que é um trabalho em equipe que a gente vai podendo fazer para alimentar aquele sistema. A Wikipédia, ela tem pouquíssimos funcionários, né? Ela é vista a partir de colaboração de pessoas, como eu, como você, né? Que sabe sobre aquele assunto. Por isso, a Wikipédia é uma ótima ferramenta, né? Eu ia usar um termo gaúcho, é uma baita ferramenta para que eu faça uma busca rápida, mas ela não é uma ferramenta científica para que eu use ela como referência no meu TCC, ou como eu uso ela como uma grande referência para discutir um conceito teórico metodológico. Agora, se eu fizer uma pesquisa simples, né? Quando foi que Silvio Santos morreu? A Wikipédia vai me dizer que ele morreu há pouquíssimo tempo atrás, ali com o dia, a hora exata, né? Agora, se eu quiser saber a história do maior comunicador do nosso país, a Wikipédia não é a melhor ferramenta que eu vou ter. Eu vou ter outras ferramentas para buscar fontes jornalísticas a respeito da história, vida e memória de Silvio Santos, por exemplo, né? Tudo isso forma grandes redes de aprendizagem, né? Há várias ferramentas digitais, só que quando eu penso em ferramentas digitais e colaborativas para aprendizagem, eu tenho a videoconferência, eu tenho a ferramentas de colaboração online, eu tenho fóruns de discussão que vocês fazem nas disciplinas aqui conosco no Tô Graduado, e tenho a ferramenta das wikis. Isso sim é algo que eu consigo trazer de forma palpável para que eu mude os valores de como eu fui formado, né, para que as pessoas tenham uma nova forma de ensinar e de aprender. Eu não posso pensar do jeito que eu fui criado, né, como estudante, para criar os meus estudantes. Eu tenho que criar outras formas. Lenício, passa para o próximo, por gentileza. E aí, por que criou-se novas avaliações, novas metodologias, perdão, para o ensino superior? Porque eu não estava mais conseguindo, eu é sociedade dos professores, tá? Aqui eu vou falar por muita gente. A gente não estava mais conseguindo fazer com que as pessoas aprendessem da mesma forma, porque agora são novas pessoas que cresceram em meio a tecnologias, são pessoas neurodivergentes, né? Pessoas com necessidades educativas especiais, né? Como pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno do espectro autista, pessoas com altas habilidades que lá nos anos 70, 80 e 90 não eram vistas, né? Não eram tidas as suas especificidades respeitadas. Logo, né, quando a gente estava fazendo o processo de avaliação e a gente via a reprovação ou não aprendizagem, né, porque eu posso passar nesta disciplina em qualquer outra, mas eu posso talvez não ter aprendido. E aí, quando eu faço o processo de avaliar, é dar nota, sim, é dar valor, esta é a episteme, esta é a origem da palavra, mas eu dar um valor não só quantitativo, mas eu dar um valor também qualitativo para esta aprendizagem. E aí, ao longo do semestre, vocês viram que tem uma avaliação formativa, que é por meio do feedback constante. Eu dou o feedback para vocês, Luana dá o feedback, os tutores presenciais dão o feedback, os tutores à distância dão o feedback, Lenício, Auricélia, todos damos os feedbacks e eu preciso receber esses feedbacks, né? Várias pessoas falaram que sentiam falta de um recurso visual na aula de revisão. Está aqui um recurso visual, porque eu preciso dar o feedback, mas eu também preciso receber, né? Seria antagônico de minha parte receber tantas, né, não reclamações, mas sugestões para isso e não trazer este recurso visual, né? Porque para alguns é importante, para mim não é, mas há tipos diferentes de pessoas que aprendem e a forma como a gente aprende. Algumas são visuais, algumas são auditivas, algumas são manipulativas, né? Enfim, esses processos de avaliação, então, né, eles não podem mais ser iguais para todas as pessoas, né? Eu tenho que respeitar, né, as necessidades de cada um. Então, por isso que eu flexibilizo isto. E eu trago uma diversidade de instrumentos, né?
Com isso, né, eu tenho que garantir que todos os alunos sejam avaliados, mas eu preciso respeitar, né, essas necessidades. Aí como que eu faço isso? Né? Eu consigo avaliar esse sujeito por meio, né, de avaliações que tenham uma aplicabilidade ao mundo real, em contextos reais, em contextos práticos. Né? Se eu vou ensinar matemática para aquele sujeito, eu preciso que ele encontre significado. Vocês estão fazendo um curso de gestão pública, então vocês precisam ter significado na disciplina para aprender. Se você achar que isso não contribui em nada para a sua aprendizagem, dificilmente você aprende aquele conteúdo, você decora aquele conteúdo. E decorar a gente esquece. Lembra que na escola, né, alguns que têm o mesmo recorte geracional que eu dizia, você tem que decorar a tabuada. Então você não aprendia, você decorava 8, 16, 24, 32, 40, 48. Você ia lá. Isso era decorar. Você não aprendia, né? E com o tempo você esquece. Eu tenho certeza que você decorou os 4 tipos de porquê, né? Porque você fez o ensino fundamental e o ensino médio, senão você não poderia estar aqui conosco. Você decorou os 4 tipos de porquê e você talvez não saiba escrever os porquês, né? E estes porquês aí seria junto e com acento. Olha que ironia, né? Então, assim, para que eu tenho 4 tipos de porquê? Eu não aprendi porque eu não atribuí significado. Eu, Kelber, eu sei o significado dos 4 tipos de porquês porque eu fui professor de língua portuguesa por 14 anos nas escolas da minha cidade, né? Mas isso eu virei profissão. Se eu não virasse isso profissão, talvez eu não sabia, né? Minha colega Marluce, que é jornalista, ali, comunicóloga, ela sabe, porque ela redige textos maravilhosos, porque ela foi isso como profissão, e depois ela fez isso durante a atuação profissional e ainda faz, enquanto professora, né? Então, se você não vai atribuir significado àquilo, dificilmente você aprende, você decora. E decorar a gente esquece. A memória separa ali. Isso aqui é um conhecimento temporário, então chega um tempo que o cérebro deleta. É como se ele fosse o celular cheio de fotos, né? Chega uma hora que não dá para tirar mais foto, ele deleta algumas fotos antigas para, né, receber fotos novas. Lenício, passa para a gente, por gentileza, né? E aí, uma das tipos de avaliações, né, é baseada nas competências do sujeito. E isso é o que um bom gestor público faz. Eu consigo identificar que Luana tem um perfil administrativo, Luana não gosta de conversar com pessoas, Luana gosta dos números, então eu vou deixar a Luana lá calculando a folha de pagamento. Aí eu vou ver que Lenício tem uma grande habilidade de comunicação, então eu vou colocar o Lenício lá para ser o entrevistador, para ser, né, o rapaz que treina os novos colaboradores da equipe, né? Eu tenho que identificar as habilidades que cada um tem, baseada nas suas competências. E para isso eu preciso identificar quem é esse meu colaborador, eu preciso mensurar, né, que é criar critérios de como que eu posso explorar no sentido bom da palavra, né, as potencialidades de cada um desses sujeitos, né? E eu preciso sempre dar feedbacks, né? Lenício, você tem uma péssima comunicação, né? Não com essa palavra que ficou feia, né? Você tem uma comunicação não tão efetiva, né? E eu vou dar um exemplo prático, bem simples e rápido. Fui hoje no Hospital Geral de Palmas, popularmente o HGP, entregar, né, uma encomenda para deixar um dia de um amigo que não estava muito bom, né? Para deixar o dia um pouquinho dele mais leve, né? Então eu sei que eu não posso entrar como civil, né, no corredor que ele trabalha no HGP. Então, eu fui deixar na portaria lá, né? E eu fui extremamente, né, desrespeitado pela pessoa que estava na portaria. Eu consigo compreender que aquela pessoa não estava descontando na figura do Kelber, né, que é um profissional que lida com outras pessoas, mas ele definitivamente não é a pessoa para estar ali. Porque deu para compreender que ele não está tendo um dia ruim, né? Ele já está adoecido naquela função. E eu digo isso por quê? Né? Porque, por exemplo, trabalhar num hospital, você trabalha com a vulnerabilidade da pessoa, né? Tanto de quem está adoecido, o paciente, quanto os acompanhantes, mas você também trabalha com os colaboradores que estão altamente estressados, porque, diferentemente da docência, né, que, por exemplo, tem tempos, né, que a gente está mais cansado, tipo final de ano, né, a gente tem altos e baixos durante o semestre.
né? Só que quem trabalha na unidade hospitalar é o tempo inteiro, é urgência, é emergência, é gente entrando, é gente saindo, é gente morrendo. É um emprego altamente estressante, né? Altos índices de burnout. Só que aquela pessoa, ela não pode estar na recepção, né? Porque eu perguntei para ela e ela já foi grosseira. Você não pode subir aqui. Bom dia, eu não pedi para subir, né? Eu pedi, né, só para que você deixe separado aqui esta encomenda, porque a pessoa vai descer. Ela não pode descer do setor dela, né? Assim, você não sabe qual o setor, né? Eu só estou te dizendo que você pode abrir a cancela para receber essa encomenda que alguém vai descer, né? Tipo, de maneira muito educada, porque os meus conhecimentos me tornam melhor para dialogar, não para que eu seja grosso e arrogante com as pessoas, né? Então é nesse movimento. Se eu fosse o gestor naquela unidade ali do HGP, não do Hospital Geral, porque é impossível, né? Daquela unidade, assim, este colaborador neste momento não pode recepcionar pessoas, né? Eu sei que todo dia ele recebe a pessoa não dá bom dia, a pessoa já chega brigando, né? Mas não, a gente não devolve assim, porque as pessoas em geral no hospital elas estão frágeis, elas estão vulneráveis, tá? Por isso que é importante também dar esse feedback. Talvez alguém nunca tenha dito para ele isto, né? E no final, de forma muito educada, eu assim, olha, né? Talvez seja o momento de que você, né, se tiver direito, tirar uma licença ou conversar com um terapeuta, né? Ou procurar algumas estratégias, porque aparentemente você não está bem. Mas eu falei isso, né, com uma maneira mais suave. Estou aqui resumindo ali, né? Ou seja, eu preciso identificar o personagem aonde que ele consegue atuar bem. Lenício, passa para o próximo, por gentileza, querido. E aí, eu consigo começar a perceber, né, que a gente está tendo um problema na aprendizagem que é por conta das redes sociais. Rede social, ela pode ser maravilhosa ou ela pode ser péssima, né? Maravilhosa é porque eu sou aquilo que eu consumo, tanto de alimentos para o corpo quanto alimentos para a alma, né? Então, se você olhar a sua barra do Instagram, o que está aparecendo lá? O que você está consumindo lá, né? Uai, eu consumo coisas da minha área, né? Então, rede social e aprendizagem, os alunos que eu tenho no ensino presencial, né, eles estão lá quase que o tempo inteiro segurando o celular e aí eles querem mexer no celular durante a aula. E isso, ele não retém uma qualidade de informação para comigo. Primeiro que eu acho extremamente desrespeitoso. Eu estou doando, né, ou entre aspas, vendendo. Estou vendendo meu tempo para vocês, né? Não estou doando, estou vendendo, estou recebendo para isso. Eu fiz disso uma profissão. Estou vendendo meu tempo para vocês, né? Então eu vou querer atenção, né? Você vai para o dentista e aí, no meio do dentista, você para a consulta para olhar o seu celular, ou do meio da operação do médico, você fica, né? Tipo, não quero anestesia porque eu quero ficar aqui vendo meu Instagram, né? Não, uma mensagem importante da minha filha. A gente não faz isso nos outros lugares, mas a gente está fazendo isso na sala de aula, tanto da educação básica quanto da educação superior, né? Então, como que as redes sociais têm estragado, né, esse processo de aprendizagem? Porque você tem aquilo que a gente chama, no processo, né, da saúde mental, a síndrome do missing out, né? Em língua portuguesa é síndrome de estar perdendo algo. Se você está aqui comigo nesses minutos, você está perdendo o mundo lá fora. Sim, a Joana saiu para beber com a Marcela, o Pedro casou com a Janaína, alguém se divorciou, aconteceu um escândalo de famoso, aconteceu muita coisa no mundo. Mas você vai sobreviver se não acessar isso neste período, né? É assustador, né? Lenício é padre, as pessoas vão para a igreja, eu não sou católico, mas eu frequento todos os centros religiosos, volta e meia eu vou na igreja e eu fico lá, escutando a palavra, e aí eu fico vendo, assim, as pessoas no celular na missa. Olha quanto desrespeitoso é isso, né? Ninguém está te obrigando a ir para a missa. E aí a pessoa não consegue uma hora da sua vida ficar ali prestando atenção para aquilo que ela foi, né? Pode ser a missa, pode ser a Umbanda, pode ser, né, qualquer matriz religiosa. Era uma hora e ela não conseguiu fazer isso, né? E isso é assustador. Quando eu penso como essa rede social pode ajudar agora, não a estragar, como tem estragado, como ela pode ajudar é pelo meio da interatividade. Eu vou criar página do curso de gestão pública, eu vou trocar informações, eu vou ter páginas que vão lançar editais de concurso, de emprego, né? Redes sociais, elas permitem a interação entre os estudantes e a troca de ideias, né?
eu permito, já passo a palavra, Silvânia, eu tenho a possibilidade de compartilhamento, né, de informações, de vídeos, de recursos de aprendizagem, eu tenho a possibilidade de colaboração em grupos, em comunidades virtuais, né? Então, agora, não, isso não é tão comum no Instagram, mas era comum no Facebook, tinha as páginas, né? Então, por exemplo, eu tenho um cachorro que é da raça Akita, né? Aí tem lá uma página no Facebook lá, né? Que são os criadores de Akita. E quais são as doenças que eu tô em um deles tem uma doença autoimune que custou a descobrir qual que era, né? E aí lá a gente vai trocando informações. Então hoje mesmo eu tirei uma foto e coloquei lá, né? Que eu já descobri a doença, né? Eu, entre aspas, os veterinários. Então assim, ele está tomando os remédios como já tem evoluído, porque isso pode ajudar outras pessoas que têm essa mesma raça e com doenças autoimunes. Assim como nós, seres humanos, quando descobre uma doença que tem pouca, né, informação. Então, vira uma rede de colaboração, uma rede de apoio, né? Então, isso é muito importante. E aí, este é o meu último slide, correto, Lenício? Não passa mais, perfeito. Esse aí você já pode encerrar para mim essa apresentação, por gentileza. Aqui é o material de apoio para que você, né, tenha aqui uma leve apanhado, né? Pode fechar todos, Vinícius. A gente vai ficar vendo agora só você mesmo, queridão. Você vai ter um leve apanhado de que foi essa segunda etapa da nossa disciplina, né? E aí você tem os videoaulas, você tem os materiais que a gente gravou, né, as aulas virtuais, os fóruns, a própria apostila. Aqui uma pincelada rápida para que você lembre o que foi este semestre. E aí, a partir de agora, Lenício vai conversar com vocês um pouquinho, né? Eu vou me desfazer desse espaço, já agradecendo a figura de vocês, né? Tem outra atividade aqui que eu sigo, mas na certeza que a gente já foi sucesso, né, na avaliação 1, né, Lenício? A gente vai ser sucesso também na avaliação 2, né? E agradecendo a presença de vocês, torcendo para que ninguém fique em exame, né? Para que ninguém vá no polo fazer prova, vésperas de Natal, vésperas de Ano Novo, para que a gente possa se dedicar ao projeto mais importante da nossa vida. Qual é o projeto mais importante da nossa vida, Lenício? Olha, o meu projeto mais importante da vida é crescer, amadurecer, a partir da minha avaliação, crescer, amadurecer, vencer, conquistar os meus objetivos, por exemplo. Exatamente, porque o projeto mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Nós mesmos. Né? Então, se a gente sair de férias mais cedo, olha que lindo, você vai poder se dedicar à sua vida. Aqui é importante, mas a sua vida também é muito importante. Obrigado, Lenício, Luana e Auricélia, seguem com vocês. Obrigado, Kelvin. Obrigado aí pela presença, obrigado pela contribuição de sempre, um mestre assim, um doutor maravilhoso ter acompanhado você nessa disciplina, que para mim tem sido e tem agregado muito mais aos meus conhecimentos, a minha parte como professor também, então brigadão aí por toda a contribuição, espero continuarmos juntos aí. Tá? E nos encontramos, né, lá no momento que a gente vai consagrar, e obrigado a todos vocês aqui por ter ajudado, né, eu, Lenício, Luana, Auricélia, todo mundo que faz parte, Marluce, do Tô Graduado, que a gente conseguiu atingir a nota máxima possível na avaliação, né? Foi graças a nós, professores, a nós, tutores, mas especialmente a vocês, alunos, que fazem, né, este programa ser uma referência em todo o estado. Eu tenho certeza que já já eu vou estar na colação de grau com vocês, né, torcendo pela conquista desse diploma. Grande abraço, beijo e boa noite. Vamos lá, gente. A gente continua agora, né, a nossa aula, dando continuidade. Eu acredito que depois que o professor Kelvin trouxe tanto conteúdo maravilhoso para a gente, mas eu vou pedir, eu vou entrar de novo, que eu vou estar junto com, eu vou compartilhar com vocês os nossos slides daquilo que vocês tiveram na plataforma. Aqueles que estão na plataforma, para que nós observemos e que nós adentremos, vamos dizer, especificamente os nossos assuntos para a nossa avaliação. Que é aquela pergunta que diz, né? O que é que vai cair na prova? Tem tanto conteúdo, tem tanta coisa. O que é importante? O que seria para nosso foco? De Paluana voltar a gente de novo. Mas vamos lá. O professor Kelvin começou falando, né, das nossas práticas inclusivas dentro da nossa estrutura do ensino superior. E não nasceu de uma hora para outra. E eu não sei hoje qual é o conceito que vocês têm sobre prática inclusiva.
Qual é o conceito que eu tenho? O que eu acho dessa prática inclusiva? Quando nós falamos de cota, né, quando nós falamos das cotas, quando nós falamos ali desses projetos de política pública, o que você pensa? O que você acha? Né? Será que nós temos algum tipo de preconceito que precisa ser quebrado? E quando se fala de cota para negro, quando se fala de cota para as pessoas especiais, a gente ainda precisa entender que dentro do nosso processo, né, deixa eu abrir aqui, compartilhar, deixa eu ver aqui se vai aqui. Agora eu que não estou conseguindo. Quando nós falamos desse processo de... Agora vai. Quando nós falamos desse processo de inclusão, eu vou trazer essa primeira... Ver se está dando para ver para vocês aqui. Ver se apareceu, por favor. Isso. Eu vou trazer alguns aspectos principais dessas leis, né? Vamos lá, brigadão aí. Quando nós falamos como é que surge isso? É uma pergunta, por exemplo, quando eu estava estudando, quando é que surge essa necessidade? Quando a gente percebe uma diversidade, tanto na questão econômica quanto na questão social. É a partir desse histórico, né? Vamos lá, quando a gente fala aí, século XIX, século XX, século XXI, esse processo de mudança e de diversidade social. Quando nós falamos, por exemplo, de qualidade de ensino, hoje, na nossa escola pública, para que os nossos alunos alcancem o ensino superior, existe uma diferença. A gente não pode aí negar isso, por exemplo, hoje. Graças aos céus e graças a Deus, as mulheres hoje, se a gente for olhar aqui das 39 participantes, 40 que temos, 70% são mulheres. Mas quando a gente fala, por exemplo, do século XVIII, século XIX, isso não existia. Então, a gente percebe que, a partir das legislações e das políticas públicas, nasce essa necessidade para, como o Kelber falou, garantir, né, que todos os alunos, independente da sua origem, independente da raça, independente da sexualidade, independente da questão social, tenham acesso a isso. Né? Então, é bom nós percebermos que nasce dentro dessa perspectiva. Nasce dentro dessa perspectiva que, vamos dizer assim, nós que estamos aqui no Bico, tenhamos uma qualidade, um direito de ensino de qualidade, como nós fazemos. Então, é bom nós percebermos que, quando nós falamos dessa política pública de inclusão, nós trazemos essa possibilidade, né? Nós trazemos aí essa garantia. Né? E, a partir disso, nasce aquilo que ele falava de métodos avaliativos, que eu quero trazer para vocês. Por exemplo, métodos avaliativos. Quem gosta de ser avaliado aí? Não sei se a gente senta para fazer um tipo de avaliação, por exemplo. Né? Vamos falar de avaliação. Você se avalia? A gente está terminando o ano agora. Você se avalia? Nossa, como é que foi o meu ano? Eu consegui os objetivos que eu tinha? Eu consegui o aumento salarial que eu tinha? Eu consegui a graduação que eu tinha? Eu costumo dizer que quem não se avalia não tem como ter novas metas. E quando nós falamos, né, do uso de métodos avaliativos dentro do ensino superior, nós estamos dizendo que esse método avaliativo, essa aplicação prática, vem para ajudar o aluno e a instituição a crescer. E aí eu quero trazer para vocês, essas formas, né? Existe avaliação prática do tipo de avaliação diagnóstica, né? A partir daquela realidade, o que é que eu quero alcançar? A partir daquela situação, então, é uma avaliação diagnóstica, a formativa, a somativa e a processual, que dentro do processo de docência, essa avaliação acontece de uma forma complementar, uma ajuda a outra, né? O que é que eu preciso fazer? Como fazer para alcançar aquilo ali? E hoje, por exemplo, para alcançar essa nota para ser avaliado, vamos falar da avaliação somativa, né? O que é que eu preciso fazer? Preciso fazer essas atividades, preciso participar dos fóruns. Por exemplo, vai ter uma nota, mais um aí do ENAD que vai ser pedido para vocês, preciso fazer essa avaliação para ganhar essa nota. E nesse tudo há esse processual, e que depende hoje, por exemplo, dentro do processo formativo de vocês, de cada um de nós, qual é o objetivo? Qual seria o objetivo da avaliação? Para o meu ver, né, a participação do aluno, a construção, né, do seu conhecimento de forma profunda e de forma
prática, né? Não mais aquilo do mundo das ideias, ou não mais aquilo, como vai dizer da nossa época, pelo menos a Auricélia deve ter pegado isso aí um pouco, essa questão do 2 mais 2 é 4, e isso é complicado, porque nós somos desafiados a construir um conhecimento a partir da nossa realidade. Nós somos, né, convidados a partir dessa realidade a construir o nosso conhecimento. A partir de uma disposição. Por exemplo, eu tenho aprendido muito a partir dessa plataforma, né, do Tô Graduado, a partir da nossa disciplina, a partir do nosso curso, porque depende muito de quem para que esse processo aconteça avaliativo. Depende tanto, claro, da nossa disposição como professores, como aqueles que estão ali para contribuir, mas muito mais daquilo que nós falávamos também. Depende da minha disposição em querer aprender. Às vezes, nós gostamos das coisas mastigadas, ou nós gostamos do peixe que já vem assado. E dentro desse processo da avaliação, vou usar a nossa linguagem, né? A gente dá a vara e ensina o outro a buscar a sua pesca e buscar o seu peixe dentro do seu processo de aprendizado, que aí é mais desafiador, né? Então, esse processo avaliativo, ele usa os métodos ativos, visa esse engajamento pessoal, né, da participação do aluno dentro do processo desse aprendizado. Aí nasce o quê? Aquilo que nós falávamos. Como é que isso foi constituído? Eu lembro que eu poderia até mostrar para vocês aqui as inúmeras apostilas que eu tinha quando eu comecei os meus cursos de graduação de filosofia, de teologia. Quando eu comecei psicologia, nós não tínhamos muitas vezes essas plataformas que hoje nos ajudam assim bastante. Nessas plataformas, por exemplo, dentro da plataforma de vocês, vamos lá, vou abrir a nossa plataforma, vou ver se consigo abrir a nossa plataforma aqui. Dentro da nossa plataforma, o que é que nós temos? Nós temos videoaula, nós temos apostila, nós temos aí fórum, que na nossa época nós tínhamos um pouco mais de dificuldade, por exemplo, até para irmos ter livros, por exemplo. Eu estava pensando quando o Kelber falou das plataformas da videoconferência, dessas tecnologias que nos ajudam. Eu, por exemplo, estou começando a aprender a ouvir livros áudios, e-books áudios. Eu estou começando a aprender. Eu ainda sou da época, se eu for disser para vocês aqui, vou mostrar para vocês, eu sou da época, eu estou nessa transição disso aqui com isso aqui. Eu estou na transição da apostila, do riscar, eu estou nessa transição para a transição do e-book, do escutar áudio, do escrever e digitar. E que, como foi falado, ajuda bastante na colaboração, tanto avaliativa, tanto na colaboração, na verdade, para a nossa construção de conhecimento, para aquilo que nós vamos fazer, por exemplo, né? Quando a gente está na nossa empresa, na nossa escola, não sei quais são as funções que vocês estabelecem aqui, a pergunta que eu faria para vocês, o quanto as plataformas digitais hoje criaram um ambiente de aprendizado, gente. Criaram, né? A gente fala das redes sociais, que eu estava falando das redes sociais, que nos atrapalha quando nós não sabemos, por exemplo, usá-las. Eu até costumo dizer que nós estamos sendo... sabe aquele cavalo que é acima do meu estado? A gente ainda está aprendendo a lidar com eles, mas tem benefícios maravilhosos, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, se nós sabermos usar. Se nós usarmos com aquilo que vai nos ajudar a acrescentar dentro da nossa formação, da nossa formação, vamos dizer assim, pessoal, profissional e familiar. Então, a gente pode dizer que existem várias plataformas, várias tecnologias que podem nos ajudar, e nós, do Tô Graduado, temos aí várias, né, que, como eu falei para vocês, nos ajudam. E a partir daí, qual é a vantagem de usar essas avaliações baseadas em competências no ensino superior? A gente vai avaliar o quê? A capacidade que o aluno tem dentro de coisas práticas. Vou dizer para vocês, por exemplo, o meu mestrado dentro dentro do PPG-Com, da UFT, foi baseado a partir do luto dentro da realidade do Covid.
Por exemplo, o meu mestrado prático, dentro da realidade prática, eu pesquisei. Porque o Covid, o que o Covid trouxe para a gente? O Covid, a gente não pôde enterrar as pessoas, a gente não via os nossos entes queridos, eu acredito que vocês devam ter passado por isso, né? Não teve a despedida, não teve o rito. E aí, o meu objeto de pesquisa prático foi como essas pessoas têm ressignificado o luto a partir da perda do seu ente querido para o Covid-19. Gente, se vocês verem, eu fiz com 3 pesquisadores, fiz com 3 pessoas, né? 3 sujeitos. Como foi maravilhoso escutá-los, por exemplo, a experiência de cada um. Então, avaliar a capacidade do aluno, né? Essa é a vantagem da competência do ensino superior, da utilização da avaliação no sentido prático, dentro do contexto real. Né? A Denilza está dizendo que está falhando aí. Está falhando para vocês, está falhando para todo mundo, ou todo mundo consegue me ouvir? Professor, pode ser algum problema de conexão. Aqui está ok, a gente está escutando. Estou ouvindo de boa também. Tá, então, por exemplo, quando a gente fala dessas vantagens, nós falamos dessas vantagens que aquilo que é prático, por exemplo, dentro da tua realidade, obrigado, dentro da tua realidade aí, da tua cidade, como nós podemos fazer, o Kelber falou dessas bolsas que estão sendo passadas para os alunos para que eles entrem em pesquisas práticas. Como fazer uma pesquisa? Como pedir a um professor que nos ajude a contribuir para isso dentro da nossa realidade, onde vai ajudar a comunidade, por exemplo, a crescer, a comunidade a se desenvolver. Então, eu falo que essas vantagens das avaliações práticas é maravilhosas, né? Porque elas são baseadas em que, como foi falado, estudo de caso, em aprendizado baseado em problemas, em sala de aula invertida. Isso tudo foi falado que nos ajuda muitas vezes dentro desse contexto a criar o que, por exemplo, uma autonomia e uma escolha. Se vocês estão hoje dentro do nosso curso de gestão pública, foi uma escolha que vocês fizeram com certeza na perspectiva de que esse curso vai ajudar vocês como gestores públicos, como gestores dentro da profissão de vocês. Então você tem essa autonomia, você tem essa colaboração e essa interação, né? E a partir daí esse processo se dá quando você tem um retorno daquilo que você está sendo avaliado. Quando, por exemplo, a partir da avaliação que você faz, vou voltar à avaliação somativa, né, que vai falar de notas, daquilo que você conquistou a partir daquilo que foi avaliado. Quando você está fazendo a prova, nós estamos fazendo essa aula de revisão e vocês serão avaliados a partir daí dentro de uma avaliação escrita. E essa avaliação vai te dar um retorno. O que eu acertei? O que eu não acertei? Aonde eu errei? Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês, um exemplo meu. Eu fiz agora um concurso da saúde e eu fui fazer mesmo para viver um processo de avaliação no sentido de dizer assim, gente, o que é que eu preciso estudar para me preparar para fazer um concurso? Meu Deus do céu, quando eu recebi o resultado da minha nota dentro do concurso, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso estudar muita coisa, principalmente dentro do conceito de história e geografia do Tocantins, que pede lá. Porque quando se falou da minha área, por exemplo, da psicologia, que eu estava acostumado e é algo que eu estou sempre estudando, fechei essa parte. As outras, eu falei, gente, eu vou precisar focar dentro de um processo do concurso para obter isso, para obter esse resultado, né? Quando nós falamos dessa preparação, por exemplo, para a nossa vida prática e para a nossa vida cotidiana, vamos dizer assim, é necessário buscar essas habilidades, é necessário buscar esse retorno avaliativo, esse feedback para que nós possamos crescer e buscar aquilo que nós precisamos aprender mais, aquilo que nós precisamos melhorar, né? Aquilo que nós precisamos, então, vivenciar. Então, é a partir desses cursos, é a partir disso que os nossos professores, deixa eu pegar aqui, estava falando da aprendizagem do ensino híbrido, que os nossos professores buscam a ética e a prática docente para passar isso para os alunos. O que é que nós buscamos? Né? Qual é a nossa prática que nós buscamos dentro dessa ética? Buscamos um comprometimento,
uma confidencialidade, uma imparcialidade. O professor deve buscar tratar a todos de uma forma justa, e eu acho que isso é importante na avaliação ativa, né? Porque nós vamos olhar o aluno a partir da sua especificidade, que eu vou dizer para vocês que é um grande desafio. Você tem hoje numa sala de aula 36, 40 alunos, nós temos hoje numa sala de aula, cada um tem de uma forma subjetiva de aprender, e aí nós buscarmos a forma mais justa e equitativa de ajudar esse aluno e perceber esse aluno nesse processo desse autoconhecimento. Então, o professor tem esse aspecto ético, né? Esse professor busca essa realidade ética. Então, por isso, os princípios que são norteadores dessas práticas docentes. Né? Os princípios aí da equidade, do respeito, da responsabilidade. E, a partir daí, eu trago essa autoformação, essa responsabilidade que nós, docentes, temos de buscarmos essa autoformação. Né, de buscarmos estar sempre buscando, aprimorando, a partir desse retorno que vocês nos dão. O Kelby dizia, olha, nós precisamos, vocês falaram, né, da nossa última aula de revisão, a gente precisa de um material que nos ajude, nós precisamos aí de ter slides, que pessoas sejam mais... Então, a partir daí, nós buscamos esse aperfeiçoamento. Então, a participação, por exemplo, que nós temos, né, na nossa formação continuada, em cursos, e workshops pautados em metodologias que vão nos ajudar a alcançar vocês, que vão nos ajudar a alcançar o aprendizado, a alcançar esse resultado que nós, como docentes, como curso, né, de gestão pública, como tô graduado, espera que os nossos discentes tenham, esperamos que vocês tenham. Então, por exemplo, quando nós temos aí a semana pedagógica, quando nós temos formação continuada, como nós temos reuniões, é buscando essa participação que nós vamos melhorar para que nós possamos aí alcançar, né, esses resultados, não só práticos, para dizer assim, nossa, nós vamos nos reunir porque nós conseguimos nota 5, maravilhoso. E nós conseguimos nota 5 por causa dessa ética, desse profissionalismo, mas, acima de tudo, por causa de vocês, o desempenho de vocês, a entrega de vocês, a dedicação de vocês dentro do nosso curso. Então, eu já quero ir finalizando essa nossa conversa, esse nosso diálogo, dizendo isso, né? Esse impacto que hoje as tecnologias têm, tanto de forma ética, né? A forma ética que nós trabalhamos, como a partir daí a dedicação que vocês tiveram, a dedicação que vocês têm. É uma preocupação sempre nossa, né? A Auricélia pode dizer também, a Luana pode dizer também, é uma preocupação sempre nossa quando a gente está nos reunindo, os alunos estão fazendo as atividades, eles estão interagindo na nossa plataforma, como é que está sendo a dedicação deles? Né? O que é que está faltando para que nós possamos alcançar vocês mais? O que é que nós, como estou graduado, como é que nós, dentro do curso de gestão pública, podemos, né, como docentes, né, como coordenação, podemos melhorar para alcançar vocês, para que vocês busquem essa autonomia no processo de aprendizado, juntamente com a colaboração de cada um de nós. Né? Estabelecendo, por exemplo, os limites que nós estabelecemos, a privacidade e a confidencialidade que nós temos, o profissionalismo que a gente busca está fazendo cada vez mais, mas, acima de tudo, eu vou dizer, o amor que a gente tem, aquilo que a gente faz. Né? O amor que a gente tem, o carinho que a gente tem, o cuidado que a gente tem e a preocupação que nós temos também. Né? O que a gente faz para que vocês possam, cada vez mais, galgar os sonhos e objetivos de vocês, como o Kelby me perguntava, cada vez mais que a gente possa estar contribuindo para isso. Deixo aberto, se alguém quiser perguntar alguma coisa, em relação à avaliação também, quiseram tirar dúvidas, eu vou repetir aquilo que nós falamos na nossa última revisão, né? Da primeira avaliação. Vejam os nossos vídeos, a nossa aula, assistam essas aulas, os nossos slides, que tudo vai estar nessa avaliação contida a partir daquilo que nós falamos hoje na nossa aula de revisão. Tá? Então, vou deixar a Luana falar, se despedir de vocês. A Auricélia também dá um tchauzinho aí, um oi para todo mundo.
né, que é importante. Aí nós tiramos a nossa foto também, né, que era para ter tirado essa foto com o Kelber, para a gente deixar a nossa evidência. Vamos fazer o registro, professor, com os alunos? Vamos, eu vou só tirar aqui agora, vou interromper para... Eu quero agradecer, porque eu sou totalmente... Eu fui tanto docente quanto discente, eu vou dizer para vocês, né, nessa disciplina. Nesse curso EAD, para mim tem sido uma experiência maravilhosa. Quero agradecer a Luana Auricélia pelo apoio, pela força, pela parceria, ao Kelber também, mas de forma muito especial a vocês, que você e vocês, isso aqui não existiria. De cada um na sua ponta, no seu desafio, com suas demandas, né? Como a gente entrou na sala dizendo 3 turnos, a maioria de vocês também estão nos 3 turnos como a gente, de manhã, de tarde, de noite, mas estão dedicados. Espero ter contribuído, esperamos ter contribuído aí dentro da gestão pública, dentro da docência do ensino superior, para essa alavancada na vida profissional, pessoal e familiar de vocês. Gratidão mesmo. Vamos lá, Luana, para a foto. Quem puder ligar as câmeras...